Mas o senhor há de concordar, ou a discordância também, o contraditório, ele é interessante, né? Sim. Que quando os nossos pais não tinham tanto acesso a esse conhecimento, quando a nossa palavra não era tão inteligente, as pregações não eram tão inteligentes como nós temos hoje, quando a igreja não era tão configurada e tão sofisticada como é hoje, parece que havia mais fervor. Isso de forma generalizada. Sim. Havia mais fervor e havia mais manifestação de milagres. Esse conhecimento arrancou de nós um pouco da espiritualidade, arrancou de nós um pouco da fé. Eu não acredito que foi o conhecimento que arrancou isso de nós. Eu acredito que não foi essa a razão. Eu acredito que há uma série de fatores, que talvez a gente pode elencar aqui, que nos levaram e que estão nos levando a pouco, paulatinamente, sucessivamente, lidarmos com as questões sobrenaturais com descrença. Eu acho que esse é o ponto. E eu posso falar aqui sobre algumas coisas. Sim. Você percebe que em contextos de escassez, de provação e de luta, há uma dependência maior. A igreja pentecostal, o pentecostalismo, ele se inicia no nosso país num contexto de muitas dificuldades. Se o camarada ficava doente, ele não tinha plano de saúde, ele não tinha médicos à disposição. Primeiro, por uma questão social do nosso país. Nós estamos falando de 113 anos atrás, em regiões longínquas, que ainda hoje sofrem dificuldades, 100 anos depois. Agora, imagina só, o camarada ficava doente lá, meu irmão, no meio do nada. Não tinha médico, não tinha plano de saúde, não tinha hospital. Só lhe restava uma coisa: a fé. A oração. Só lhe restava acreditar que esse Jesus, que esse povo está dizendo aí que cura, cura mesmo. Então eu vou apelar para ele. E Jesus realmente curava. Hoje nós vivemos num contexto mais independente. Eu acho que a grande questão sempre consiste nisso. Nós estamos muito independentes. Falta-nos nessa dependência que os nossos primeiros pais pentecostais tiveram. O materialismo hoje é muito forte. Você percebe que hoje as pessoas, se tem algum tipo de problema, elas recorrem à oração como último recurso e não como primeiros socorros. Então, há uma diferença nisso. Uma coisa é eu procurar auxílio de Deus como último recurso. E outra coisa é eu depender tanto de Deus que a primeira coisa, quando a dificuldade vem, eu busco é Deus, em primeiro lugar. Então, o materialismo, talvez até essas melhorias que aconteceram no nosso país, elas foram pouco a pouco minando essa dependência nossa. Então, hoje, diante das agruras e dificuldades, a gente procura 1001 recursos. E talvez Jesus é o último a ser procurado. E aí a gente está dizendo, poxa, Jesus não cura mais. Não, Jesus, o poder de Jesus continua ainda eficaz. Falta quem acredita e quem dependa dele realmente. Mas eu digo que o conhecimento, ao mesmo tempo que ele é libertador, até porque o conhecimento ele é colocado como razão também, né? Quanto Sim. mais conhecimento tem, mais você fica do lado da razão. Então, uma época, a razão e a fé foi temas de livro como antagônicos, ou seja, Sim, que se divergem. Isso, fé ou razão, razão ou fé. Como água e óleo, não se juntam, não se misturam. Não se mistura, né? Aí, o que não é verdade. Aí vem as pregações agora. O que você pode fazer, Deus não pode fazer. O que o médico consegue fazer, Deus não vai fazer. Então, aquele irmão que estava com dor de cabeça e antes de ir na farmácia comprar um medicamento, ele colocava a mão na cabeça e dizia, dor de cabeça, eu te repreendo em nome de Jesus. De tanto ouvir isso através do conhecimento, ao invés de usar a oração para repreender a dor de cabeça, ele prefere ir na farmácia que agora tem do lado da sua casa. O camarada começou a sentir umas dores, saiu um caroço. Antes, o cara ir lá fazer o exame, ia demorar, ia demorar. Ele usava a fé, pedia para os presbíteros orar, estou com uma dor aqui, ore para que a oração da fé curará e salvará os enfermos e os doentes. Então ele orava e era curado. Só que hoje, você vai, o SUS, assim, tem gente que reclama, mas não é tão precário assim, não é tão ruim assim. A pessoa vai, uma semana ali, já tá, dependendo da região e do lugar, consegue fazer o exame. Então, ao invés de recorrer como prioridade à fé, acaba recorrendo aos recursos, e isso também por conta de uma pregação. Aquilo que o médico vai fazer, Deus não vai precisar fazer.
Mas quem assimila assim não compreendeu, porque o conhecimento ele é aliado dessa fé. Ele é um aliado dessa fé. O conhecimento, no Novo Testamento e no Antigo também, o conhecimento é comparado à luz. É por isso que as Escrituras, a Torá, era conhecida pelos judeus como luz também, como lâmpada. Quando Jesus ele fala sobre a luz, ali também é uma ideia de conhecimento. Em contrapartida, a ignorância era comparada às trevas. O conhecimento sempre vai lançar luz sobre algumas questões fundamentais da nossa fé. Então, na verdade, o conhecimento não é inimigo, ele é aliado. Porque, por exemplo, quando nós estamos falando aqui de pentecostalismo, estamos falando de cura, aqui usando o exemplo de cura. Quando você lê as Escrituras e você entende as Escrituras sobre cura a partir das Escrituras, o que você descobre? Você descobre que uma das formas de Deus curar é por meio de mãos humanas, por meio de pessoas, Sim. por meio de questões médicas. Por exemplo, quando o rei Ezequias, que estava com uma doença que o levaria à morte, e o profeta voltou lá e disse que ele teria mais anos de vida, você vê no texto lá que o profeta falou assim, olha, você vai ser curado, e o texto vai dizer que colocaram uma pasta de figos na sua ferida. O que era a pasta de figos? Você vê como medicamento, né? Medicamento. E ele foi curado. Não foi uma cura direta. Nós chamamos isso na teologia. Deus cura de várias formas. Só abrindo um parênteses aqui. Não sei se você sabe disso, mas Deus cura de várias formas. E uma das formas de Deus curar é essa forma direta, sem nenhum tipo de intermediação, sem medicamento, sem mãos de médico. Aí é o sobrenatural. É o sobrenatural. Não que os outros não sejam sobrenaturais também, mas porque Deus pode usar o próprio organismo da pessoa e fazer com que ali uma ação do próprio Deus crie algum anticorpo, combata aquela doença, a pessoa seja sarada. Que a gente pode chamar de milagre, né? Milagre. Mas Deus também cura dessa forma indireta, que é o caso de Ezequias. Então, perceba, eu estou falando de conhecimento. O conhecimento correto da doutrina da cura divina me leva a entender que Deus também usa um médico. Está vendo como é que o conhecimento ele é aliado, ele não é inimigo? Eu até me lembro aqui agora, tem um livro muito bom que foi lançado agora sobre cura divina, já que a gente está falando desse tema. É um livro muito interessante, chamado... A Thomas Nelson lançou, que agora vou fazer propaganda gratuita para eles aqui, mas a Thomas Nelson lançou um livro chamado Jesus Cura Hoje. Pensa num livro, Pastor Fábio, interessante. E eles vão trabalhar essa questão, vai falar sobre isso, que é possível que haja essa cura por meio de médicos. E aí, lá no livro, essa história que eu queria contar, no livro, o autor conta uma história que a mulher ela foi miraculosamente curada de uma doença e ela passou alguns anos, ela desenvolveu uma outra patologia, uma outra doença, e ela falou assim, não, Jesus vai me curar hoje. Jesus vai me curar. Jesus vai me curar. E ela simplesmente fazia uma cirurgia muito simples. E ela morreu, porque não fez a cirurgia. Então, Jesus tinha curado ela de forma direta num outro momento. Ela não quis, num novo desafio, passar pelas mãos do médico e ela veio a falecer. Isso é ignorância. Porque o conhecimento da doutrina vai me fazer entender que Deus pode usar tanto as mãos do médico quanto ele pode me curar diretamente. Então, eu não penso que o conhecimento ele seja... Eu penso que o conhecimento pode trazer outros tipos de dificuldades. Paulo diz que o conhecimento pode inchar, pode nos tornar orgulhosos, soberbos. E isso pode prejudicar também a nossa fé. Mas não vejo esse antagonismo entre razão e fé e razão.